Bom dia, amores! Atrasei aqui um pouquinho para conseguir ligar. Sejam bem-vindos à nossa semana. Vamos aí respirando, trazendo presença para o nosso dia. E eu tô aqui enfrentando problemas com o computador. Vocês sabem que eu acho estranho que o meu computador ele funciona a semana inteira. Eu dou aula, eu faço tudo com ele. Chega no dia da nossa aula, ele começa a dar piti. Só na aula do Permitidos Prosperar ele faz isso, viu? Não sei não, gente. Ei, ei, ei. Vamos lá, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre o perdão de uma forma diferente. Então, a gente faz tantos trabalhos, tantos processos, é tanto processo de cura, é tanto processo para transformação, é tanto evento que eu vou, é tanta coisa, às vezes, que a gente faz, né? E aulas, e lives, e tantas coisas que a gente se permite fazer buscando a cura, buscando a melhora, buscando a transformação. E eu achei importante trazer um ponto sobre o perdão, que é a nossa maior chave. A nossa maior chave, ó, tá a Mônica aqui de, deixa eu pôr meu pin aqui. É a nossa maior chave de libertação, de consciência e de realmente transformar a nossa vida. Porque nós aprendemos ao longo da vida que o perdão ele é um ato de bondade, né? Vocês já aprenderam isso, perceberam isso? O que é perdoar alguém, fazer esse movimento? É um ato de bondade. Então, eu sou bom o suficiente para que eu consiga perdoar aquilo que me foi, aquilo que me fizeram, aquilo que me aconteceu e por ali vai. E hoje eu vim trazer um lado completamente diferente. Perdoar não tem nada a ver com bondade. Perdoar não tem nada a ver com ser bom ou ser mal. Não tem nada a ver com bondade. Ah, eu já perdoei essa pessoa por isso que ela me fez. Parem um pouquinho e pensem comigo. Quando eu falo essa frase, eu já perdoei essa pessoa por aquilo que ela me fez. Percebam a energia que essa frase tem e tragam para mim as percepções que vocês têm nesse momento. Vou repetir. Quando eu falo, eu já perdoei essa pessoa pelo mal, por aquilo que ela me fez. Eu já perdoei. Tragam no chat para mim, para nós poder continuar a nossa aula. Qual é a percepção energética, a energia que essa frase tem, o poder que essa frase tem? O que ela traz de verdade? Vai, vamos lá. Chat para nós poder continuar a aula. Bom dia. Bom dia, minha gente. Manda coração, manda para alguém. Eu sou grande e boa, a Mônica escreveu. Eu sou grande e boa. Que mais? Percebam, gente, percebam a energia. Bom dia. Parece que ela me deve algo. Isso, vamos lá. Que mais? Eu sou boazinha. Que mais? Olhem bem, eu sou grande e boa. Parece que essa pessoa me deve algo. Eu falei assim, ó, eu perdoo o que você me fez. Temos que nos perdoar e não perdoar as pessoas. Deixa eu ver aqui mais aqui. Quem que falou isso? A Luciana. Temos que nos perdoar e não perdoar as pessoas, pois isso parece tão importante. Isso parece tão importante. É a arrogância, ele falou aqui. Então percebam esse lugar que eu me coloco, né? Quando eu falo, ah, a outra pessoa parece imponente. Desculpa, ali errado, Luciana. Isso. Temos que nos perdoar e não perdoar as pessoas, pois isso parece tão imponente, né? Então, que lugar é esse de ter que perdoar? E até mesmo quando eu volto para mim, ter que me perdoar por aquilo que me aconteceu. Eu quero trazer essa energia primeiro, depois eu vou entrar com uma história, e aí nós vamos entrar realmente no assunto, porque eu quero que vocês entendam a percepção da onde
eu trabalho o perdão, de como eu trabalho o perdão, de como eu trago o perdão para essa liberação. Porém, é preciso que vocês entendam esse meu lugar de ponto de vista. Então, perdoar é bondade? Não. E não é o meu lugar de ponto de vista, né? É o que é. Só que o que a gente não consegue entender, que é a liberação de verdade, a transformação real, só acontece quando eu entender esse ponto. Esse ponto. O, o, o porquê perdoar? Perdoar. Percebam o poder dessa palavra. Tudo aquilo que tem o início per, tá? Deixa eu pegar mais palavras. Agora eu não vou me lembrar. Permissão. É uma missão. Permissão. Permissão para algo. É, perdoar. Vem da palavra doar. Traz uma grandeza por trás de uma ação. Perdoar. É, aumenta, tá? Agora eu não me surgiu isso aqui do né? Mas é doação, é doar, é fazer o quê? É fazer algo com a nossa vida. Tudo que chega até nós, absolutamente tudo, não foi causado por alguém ou por uma pessoa ou por aquele que me fez ou me trouxe, muito menos por Deus. Tudo aquilo que chega em nós e na nossa vida é como se já estava descrito, destinado a mim, e essas pessoas foram apenas pontos de referência que fizeram com que isso chegasse. É como um carteiro que vem te entregar o produto que você comprou. Você comprou o produto. O que que ele faz? Ele só faz a entrega. Ele vem e entrega para você. Então, se ele veio e entregou alguma coisa errada para você, não adianta você ficar bravo com ele. Ele é só um mensageiro. O perdão que eu preciso dar para os perdão que eu preciso dar ou receber para o outro ou para mim mesmo, nada mais é do que algo que me aconteceu, que chegou, que foi, e dentro disso existe uma mensagem. Existe uma mensagem. Que mensagem é essa? Que o carteiro está me entregando, que as pessoas vieram para mim, que me aconteceu e que eu não consegui acessar ainda porque eu estou preso no sentimento que aquilo me gerou. E muitas vezes nós passamos anos presos naquele mesmo sentimento. E a gente tem a arrogância, a ilusão, a bondade de dizer: eu perdoei o que a pessoa me fez. Eu perdoei não sei o quê. Isso que essa pessoa me fez, que foi gravíssimo, tal, tal, tal coisa, que seria imperdoável, eu fui capaz de perdoar. Mentira! Você não foi capaz de perdoar nada, você ainda está aí ruminando em você. Ou a sua vida fluiu, ou a sua vida foi para frente. Ou você está colhendo dinheiro, tendo bons relacionamentos, tendo uma saúde boa, prosperando de verdade. Opa, aí sim. Entendeu a mensagem? Você entendeu que só você precisava entender. Você conseguiu captar aquilo que era somente para você, não era sobre o outro. Ele apenas foi o carteiro, lhe trazendo a mensagem que você precisava acessar, que você precisava compreender. Estão me entendendo? O perdão não. Agora eu vou ler o que a Elisa escreveu. O perdão não é esquecimento, é medicina espiritual que cura pela liberação. É abrir espaço dentro de você para que o presente floresça. As mágoas têm prazo de validade. Se você insiste em guardá-las, elas apodrecem dentro de você. Segurar não protege, soltar liberta. Renúncia significa seguir o fluxo. Isso, mas e como as pessoas que sofrem o tempo inteiro fazem isso? Percebam que nós temos uma compreensão e mesmo assim, dentro de me permitir aceitar como foi. Permitir aceitar como foi é compreender principalmente tudo isso que a Elisa também falou. Qual é a mensagem que esse acontecimento me trouxe? Qual é a mensagem? Eu entendi? Eu entendi qual é a mensagem? Ou eu ainda estou focado no mensageiro, na situação, em como ela chegou? Qual foi a mensagem que isso me trouxe? Eu aprendi com ela?
ou eu continuo vibrando nela? E se eu continuo vibrando nela, meu amigo, minha amiga, você vai atrair cada vez mais disso para sua vida. Então, qual é a mensagem que essa dor, esse movimento, esse sofrimento, essa situação trouxe para minha vida? Eu vou vivendo a vida e eu realmente compreendi para que eu siga o fluxo, ou eu continuo preso e seguindo uma vida me punindo de algo que eu fiz, ou na ilusão de estar punindo ainda alguém? Então, começamos por aqui. E aí eu tenho uma história para contar hoje. Vamos começar com história hoje, porque eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar. E essa história que eu achei, é, ela fala exatamente o que eu quero mostrar. Sempre há algo por trás, diante dos movimentos da vida que eu estou vivendo. Então, muitas vezes, nós passamos uma vida na busca de conseguir conquistar, realizar a vida dos nossos sonhos. E ela muitas vezes demora para acontecer. Demora para vir. Por que ela demora? Por que ela não acontece? Existem situações que nós repetimos na nossa vida, no nosso dia a dia, que são justamente punições a determinados sentimentos que eu nutro dentro de mim. Eu uso a vida inconscientemente para me punir daquilo que eu fiz de errado, daquilo que me fizeram de errado, das interpretações que eu tive, de uma vida de infância em que eu senti que eu não fui amado ou amada, ou em que eu fui abandonado, em que eu fui rejeitado, em que eu não tive aquilo que eu precisava, e eu estou hoje na minha vida adulta usando justamente a minha vida adulta para que eu possa continuar naquela mesma dor, naquele mesmo sofrimento, porque quando eu me liberto de verdade de uma dor e de um sofrimento, a vida simplesmente flui. E é preciso matar, morrer, aquele que em mim continua vibrando, continua alimentando determinados sentimentos. É preciso matar, preciso realmente nascer uma nova pessoa para que isso realmente se acabe. E muitas pessoas, ainda inconscientemente, se matarem a dor que elas sentem, se matarem a culpa que elas sentem, elas morrem junto. É o que determina a existência delas, nutrir determinados tipos de sentimentos. Faz sentido para vocês? Isso que eu estou dizendo? Ficar naquilo, muitas vezes, ficar naquele determinado sentimento e pensamento é como eu mantenho determinadas pessoas junto de mim, porque eu não quero me livrar delas. Continuar em determinadas situações em que eu não tomo decisão é continuar ali. Quem sabe fazendo com que as pessoas me vejam, me deem atenção, tenham pena de mim, estejam ali voltando. Então, sempre há ganhos secundários naquilo que nós continuamos nutrindo na nossa mente inconsciente. Só consegue perdoar quando entender a mensagem recebida, mas ainda acho que é mais fácil perdoar alguém do que se perdoar. Isso, Tamara. Ainda é mais fácil perdoar o outro do que se perdoar. Por quê? Porque a gente fica em lugares assim. Por que foi que eu aceitei? Por que foi que eu não enxerguei? Estava na minha cara. Por que foi que eu agi assim? Existe o por que foi que eu agi assim? Por que foi que eu falei isso? Por que foi que eu é um dos grandes problemas da nossa vida. Por quê? Porque o eu sempre está no ego. É um exemplo. Quando uma pessoa não consegue, por exemplo, abrir uma câmera e falar aqui, ó, tô aqui falando para vocês. Por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu não consigo abrir uma câmera e falar? Porque eu estou voltado para mim. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? O que vão não ser? Eu estou em mim. Eu não estou voltado para o doar, para o que as pessoas podem absorver daquilo que eu tenho para dizer. E quando eu saio de mim e conecto ao todo, um amor maior me toma, uma presença maior de toma, eu saio do mim e eu começo a realmente criar as coisas. Então, o nosso grande problema, né? Como disse a Tamara, é mais difícil perdoar a mim, soltar a mim, do que aos outros. Ao outro é fácil, a gente faz muitas coisas pelos outros.
Mas quando é para a gente, a punição que a gente se faz, muitas vezes, ela é tão grandiosa que a gente permanece preso em determinados sentimentos e emoções durante uma vida e nem percebe. E a gente vai se punindo nessa vida. E é justamente o que essa história aqui conta. Então, preste atenção nessa história. Harriet trabalhava até tarde no escritório todos os dias, frequentemente. Só voltava para casa depois de 11, meia-noite. E alimentava a esperança de que os chefes, os colegas, a admirassem por tanto esforço. Mas nada disso acontecia, uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão. Os demais nem mesmo sabiam da sua rara dedicação ao trabalho. Um minuto. Depois, boa aula. É como isso. Uhum. Pode ir. Vou voltar. Mas nada disso acontecia, uma vez que era, em geral, a única a fazer serão. Os demais nem mesmo sabiam da sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam quem era ela. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho Lawrence jogava, chegou às semifinais, Harriet não só não foi assistir o jogo, mas nem mesmo perguntou quem venceu. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Pressão arterial, pressão alta, viver sob pressão. Quem está me fazendo pressão? Eu mesmo. Quem está me cobrando? É eu mesmo. Tudo aquilo que você vive hoje, os falta de resultados são punições internas que você tem, mas que você ainda não conseguiu identificar. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria a separação. Perguntei-lhe por que o excluíra da vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada. Preste atenção. Ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim, simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, ela disse. Os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo porque achava que ela trabalhava tanto. Alguma coisa a corroendo por dentro? Disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por algo. Então, percebam, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou perder tal coisa. Eu preciso fazer aquilo, porque não sei o quê. Alguém lhe pediu isso? Alguém lhe pediu isso? Alguém exigiu realmente isso de você? Ou é você que está tentando provar algo por si mesmo? Ou é você que criou essas conclusões por si mesmo? De fato, alguém está ali obrigando, torturando a fazer determinadas coisas, sentir determinadas coisas ou continuar em determinados lugares, como você disse que é obrigado? Vamos pensar. Por algum tempo, ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros, sim, é que eram muito preguiçosos. Finalmente, contudo, depois de muito tempo, reconheceu um profundo sentimento de culpa que a habitava. 15 anos antes, com a morte do seu pai, fora testamenteira do espólio, que é a parte de bens, né? Do espólio esqueci o nome agora, a herança, da herança, quem fica com o quê? E ela foi a testamenteira, e a testamenteira é aquela que decide, que tá ali, vai para cá, vai para lá, como não tinha nada, ela que decidiu tudo. E deliberadamente deixara de entregar uma grande soma da herança ao seu irmão mais novo. Por que você fez isso? Perguntei a ela. Foi questão de cobiça, ganância? Claro que não, ela respondeu. Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício.
Então, eu fico com o dinheiro que é seu, eu não lhe entrego, porque eu estou fazendo uma boa ação para você. Porque eu sei o que você precisa. Você não sabe. É esse lugar que está aqui. Eu sei o que você precisa. Você não sabe. É por isso que eu dou tanto para tantas pessoas. Porque eu sei o que as pessoas precisam. Elas não têm capacidade de decidir, discernir o que elas precisam. Se eu deixar na mão delas, elas vão fazer tudo errado. E eu preciso salvá-las. Eu preciso protegê-las. Quanta arrogância, né? Quanta prepotência, quanto controle aqui. E vão puxando para os momentos de vida de vocês. Vão puxando. Eu sei. É a mesma coisa que eu falava para vocês que eu vivia no meu relacionamento há anos atrás, em que eu ia nos lugares para aprender e lá naqueles lugares eu anotava tudo que eu precisava para quando eu chegasse em casa poder falar para o meu marido, porque não era eu que precisava estar lá, era ele. Ele que precisava de todas aquelas mudanças. E eu ficava nos lugares, muitas vezes, nem absorvendo o que eu precisava absorver, porque eu ficava, às vezes eu gravava, porque eu precisava gravar aquilo, anotar aquilo, porque eu tinha que mostrar para o João, que era ele que precisava ouvir, não era eu. Quantas e quantas vezes vocês fizeram isso? Ah, eu tenho que falar isso aqui pro fulano, porque ele precisa ouvir isso aqui. Poxa, mas é você que está lá. É você que está nesse lugar. Por que você ainda se acha tão maior do que as outras pessoas? Que você tem o poder de decisão sobre tantas coisas. Se você está nesse lugar, fique com a mensagem que é para você. O que você aprende com essa mensagem? Seguimos. Porque você. Ah, tá, respondi. Estava economizando para quando ele largasse o vício, eu daria o dinheiro para ele, né? O meu poder. Meu pai que deixou, mas eu decido. Não, ele não tem direito porque ele tem um vício. Se ele não se curar do vício, ele não vai ganhar o dinheiro. Vícios são faltas, principalmente falta de pai, tá? Falta de algo. E não há o que você faça para ajudar as pessoas viciadas. Qual é o maior movimento que você tem para fazer quando você está diante de uma pessoa com vício? Um sim absoluto às escolhas dele. Acabou. Sair do interrogatório e do julgamento. É um sim absoluto aquilo que essa pessoa escolhe para a vida dele. Afinal de contas, a vida é dele. E você escolhe se você vai ficar do lado dessa pessoa na vida dele ou você vai se retirar. Você não precisa viver a vida dessa pessoa. A vida é dele. Kelly, mas nós temos que ajudar. Pois é. De tanto nós podemos ajudar de uma forma de oferecer ajuda, pedir se ele precisa de algo, conversar. Agora, tentar salvar a pessoa é estar nos matando e matando o outro. E aí? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele nunca se curou do vício, né? Que ela disse: estou economizando para quando ele conseguisse largar o vício, eu entregaria o dinheiro. E aí? Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro que era dele? O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele o tivesse usado para pagar um programa de reabilitação. Talvez ele tivesse se sentido amado, pertencente. Talvez ele poderia estar conosco. A culpa é minha por ele ter morrido. E aí veio o que a Tamara disse. Às vezes é tão fácil perdoar o outro, o problema é perdoar a nós mesmos por aquilo que nós fizemos, por aquilo que eu vivi, porque foi que eu permiti, porque foi que eu aceitei, porque foi que eu não disse não, porque foi, e se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, mas não fui. E não dá mais para voltar nesses lugares. É uma decisão que você precisa ter a partir de agora. O que você faz a partir de agora? Perdão é uma decisão. Perdoar é decidir. É decidir. A nossa vida inteira é baseada sobre o que você decide a partir disso. O que você decide a partir disso? Culpa corrói.
corrói, queima você, destrói você por dentro. E sentir culpa, como muitas pessoas sentem, sentem a culpa num lugar de que eu preciso sentir isso para nunca mais fazer. Não, enquanto você continuar sentindo isso, a única coisa que vai acontecer é você atrair mais disso para sua vida. É assim. Mais e mais mensagens chegarão para você. E aí vem muitas pessoas num auge assim de que vem para atendimento individual, né? Que não suportam mais aquilo. E aí elas precisam saber o porquê. E sempre, 99,9, 100% das vezes, está em algo que, só um pouquinho que travou aqui. 100% das vezes está em algo que ela não se permite viver, aceitar ou deixar ir. Não é sobre as histórias do que o outro me faz, o outro me fez, fulano de tal. Nunca, 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 nunca. É sempre sobre nós. Perguntei a ela então, já que ela disse, né, a culpa é minha por ele ter morrido. Perguntei a ela, se pudesse fazer tudo novamente, o que você faria? Não sei, respondeu ela, sacudindo a cabeça, mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo, em vez de censurá-lo porque ele tinha um problema. Mas na ocasião você achou que tinha razões para agir assim, não é mesmo? Perguntei. Achou que estava fazendo a coisa certa, não é? Claro, retrucou ela. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa, não é? Não, não faria, disse ela com o rosto sério. Mas isso não importa. Eu jamais poderei ser perdoada pelo que eu fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue. Eu mereço isso. Peguem essa frase. É apenas justo que Deus me castigue por isso que eu fiz. Expliquei-lhe então que Deus não a estava castigando. E agora eu pergunto para vocês, o que isso, o que isso que essa pessoa sente tem a ver com Deus? Falem para mim agora no chat, diante dessa história, que é nesse ponto que eu quero chegar hoje com vocês. O que essa história, o que essa dor, o que essa culpa que essa pessoa carrega, fazendo as punições de deixando a família morrer, trabalhando como uma louca para ser reconhecida, fazendo mais do que lhe pedem, dizendo que a empresa que ela precisa mostrar, não cuidando dos filhos e do marido, o que isso tem a ver com Deus? Essa autopunição de si mesma. Por favor, chat, pensem e percebam que essa é a maioria da fala das pessoas. É mais do que justo o que eu estou recebendo da vida. Estou sendo punido, estou sendo punida por aquilo que eu fiz. Deus é justo e Ele está me punindo. Está tirando de mim as coisas que eu desejo, a felicidade. Está me trazendo uma doença para que eu aprenda. Hum? Já não pensaram assim? Falem comigo. Já não pensaram assim? E a Mônica diz: expiação, religião distorcida. Expiação. Credo, gente. Obrigado. Deus não tem nada. A culpa é dela mesma. Ela não seguiu os ensinamentos de Deus e depois se pune. Não é que ela não seguiu os ensinamentos de Deus. Não é esse ponto. Ela cometeu um erro. Mas no momento que ela cometeu esse erro, ela achou estar fazendo o melhor. E aí nós voltamos para a questão de somos livres até o ato. A partir do ato que eu decido o que fazer, o que não fazer, eu sofro as consequências da minha decisão. Mas a questão é como eu lido com isso internamente. Como eu lido com isso internamente?
Então, quais foram as decisões que eu tomei diante da consciência que eu tinha? O que eu ainda estou punindo na minha vida? Gente, vou falar para vocês, a aula era totalmente outra, tá? Foi para outro caminho. O que eu ainda estou punindo na minha vida? O que eu ainda acredito que eu preciso pagar? A autopunição. E aí eu vou vivendo uma vida fazendo coisas que ninguém me pediu, ninguém. E tudo está diante dali. Uma decisão que eu tomei. Eu deveria ter sido errado. Aí eu pergunto para vocês: ela dando ou não o dinheiro para esse rapaz, o que teria mudado na vida dele? Parem e perguntem. Nossa, mas ela errou muito, ela não devia ter feito isso, porque não sei o quê. Mas e como, vamos lá. E se ela tivesse dado dinheiro para esse irmão? O que teria acontecido com ele? Quem já lidou com parentes, pessoas próximas viciadas em drogas, em cocaína, em bebida? Se tivesse o dinheiro na mão, o que mudaria? Nada. É isso, Mônica. Não mudaria nada. Ou seja, qual é a compreensão aqui? Independente da ação que ela tomasse, dando dinheiro ou não dando dinheiro, a escolha, a decisão da vida desse rapaz era de quem? Sim, de novo a gente querendo fazer o certo. Mas o certo era o que foi, com a consciência de que tínhamos um momento. A questão é, sim, a questão é, o que mudaria na vida dele se eu tivesse dado dinheiro? Nada. E eu entendo quando a Mayra diz assim, ela não seguiu as leis de Deus, por isso ela se pune, né? Por isso ela diz que Deus está castigando. Por quê? Porque naquele determinado momento ela não agiu com aquilo que realmente está na lei, né? O que é meu, o que é seu. E eu não posso ter a arrogância de decidir o que é melhor para o outro, né? Isso que a Mayra ali diz quando ela diz não seguiu as leis. Ou seja, se é meu, essa parte que é minha, essa parte que é sua. Agora a questão é, sim, ela errou em segurar o dinheiro, mas ela fez achando que era o melhor. E aí não tem mais o que fazer com isso. É aprender a assumir as nossas decisões, mas aprender a ficar em paz com elas. Enquanto nós não estivermos em paz com as decisões que tomamos diante da consciência que tínhamos naquele momento, com aquilo que tínhamos, com aquilo que sabíamos, e não estivermos em paz com aquilo que foi, a nossa vida vai continuar sempre sendo atrasada, sempre sendo corrompida. Nós não teremos as condições de fazer o que se precisa. Eu sempre vou estar ali naquele lugar. Então, a grande questão nunca é sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, mas como eu me trato diante disso. Mas o que eu absorvo diante disso, mas o que eu rumino na minha mente diante disso, ou seja, todo o problema por trás dos problemas da sua vida está em como você vem se punindo, em como você vem pagando por aquilo que você acredita e alimenta dentro da sua mente. Aquilo que você acredita e alimenta dentro da sua mente. Ou seja, tem a ver com o que o irmão faria ou deixaria de fazer? Não, porque o destino dele era esse, foi uma escolha dele. Com dinheiro ou sem dinheiro, ela conseguiria reverter essa situação? Não, mas mais uma vez, quando a gente fala em eu perdoo você, e mais uma vez aqui que ela diz, ela se coloca como centro da vida do outro, como o poder da vida do outro, esquecendo da vida dela, esquecendo daquilo que ela precisa fazer. E aí nós temos que nos questionar aonde eu quero chegar que vale a pena, que vale de fato a pena destruir um momento da minha existência. Eu demorei para entender que aonde eu quero chegar, aonde eu quero chegar, me custa algo. E não significa que eu não quero mais chegar. Eu quero chegar. Mas eu compreendi que para mim chegar nesse lugar, quem sabe, demore um pouco mais, para que eu não perca o que é de mais valioso na minha vida.
E sou eu a responsável por isso. Sou eu a responsável de não ficar mais nos domingos, das 8 da manhã às 8 da noite, na frente de um computador, trabalhando. E estando lá com os meus filhos, indo para a igreja com eles, e saindo, e fazendo pipoca, assistindo filme, indo para algum lugar, sou eu a responsável por isso. Ah, mas eu preciso! Não, lembrem que isso é autopunição. Você precisa viver. Você precisa entender o que é valor para você. Você precisa sair da autopunição de si mesma, de si mesmo, para que de fato a sua vida possa se movimentar. E aí eu vou continuar. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando, ela mesma a estava. Então não é sobre Deus nem sobre as pessoas. É sobre o que você está falando para si mesmo na sua mente, sobre as responsabilidades e autopunições que você se coloca. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada tem de más. Nenhuma força da natureza tem algo de mal. O uso que lhe damos é o que determina se produzirão bons ou maus efeitos. É o uso que lhe damos. Gente, está travando para vocês? Aqui? Não? A eletricidade não é má. Ó, que legal. O uso que lhe damos é o que determina se produzirão bons ou maus efeitos. Não está travando, obrigada. A eletricidade não é má. Depende se você a usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. A eletricidade não é má, é um benefício, é uma lei. Está aí na natureza. Agora, como você escolhe usar, aí sim, aí depende de você. O que que você decide alimentar dentro de você? O que que você vem alimentando dentro de você? Se você, o único pecado é a ignorância da lei. O único pecado é a ignorância da lei. O único castigo, a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Você dá um murro numa tábua, é possível que a sua mão comece a sangrar. Nada tem a ver com a tábua que você decidiu murrar. Quantas vezes você deu um coice, um negócio na parede e depois xingou a parede? Ah, o meu pai tem a mania de quando as crianças se batem na mesa, se batem em algum lugar, ele vai lá na mesa e diz: Papá, sua mesa boba, machucou o meu nenê. O que isso tem a ver com a mesa? Né? O que isso tem a ver? Você que foi lá, sua mão sangrou. Por que sua mão? Você deu um soco em alguém, cortou a mão, quebrou o punho. O que isso tem a ver com o outro? A tábua não tem culpa. A culpa está no mau uso que você deu a ela. Está em como você decidiu escolher ou fazer isso. No fim, consegui ajudar a Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente, à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. E é sobre isso. A sua maneira destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. Esse é o verdadeiro sentido. E quando Jesus Cristo fala perdoe 70 vezes 7, ele não está falando em quantas vezes você deve perdoar. Ele está falando de um nível de consciência que traga paz para a sua mente, para que você possa seguir a sua vida. Ele traz um lugar em você mesmo de sair da própria ignorância de si, de ser tomado por um amor maior, por uma presença maior, em que você compreenda as mensagens que a vida fez você receber. Porque é a partir dessas mensagens você comece a agir diferente. Você precisa morrer para aquilo que você mesmo se condena e se pune, para que você possa nascer de novo numa nova vida. Esse é o tema desse mês, o Permitindo-se Prosperar. Renascimento.
Ninguém renasce sem morrer antes. Você precisa realmente. Cristo morreu na cruz para poder renascer. Você vai matar o quê? Que lado seu você vai matar? Você vai morrer? O que você vai parar de coexistir junto com você? Quer tanto, tantas coisas, mas e aí? No mesmo padrão de pensamento que você está, de autopunição, de nenhuma mudança, onde é que você chega? Que lugar é esse que você quer de fato estar? O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno. Perceba quais são os lugares que você ainda se autocondena, que você ainda auto se pune, que você ainda fica se julgando e se condenando, e inconscientemente a vida vem te punindo, mas não é que a vida vem te punindo, não é que Deus vem te punindo, é que a sua própria mente vem trazendo. Então, o carteiro só traz para você a mensagem que é sua, só traz para você a correspondência que é sua, porque você está vibrando nisso. Porque é isso que é sua mente inconsciente, que o seu padrão está determinando. Você está preso nesse looping. Nada tem a ver com as pessoas que estão lhe chegando e tendo os acontecimentos que você tem com elas. Isso só chegou até você porque você emanou essa energia e mandou esta mensagem primeiro. E aí o carteiro, o universo, a vida e as pessoas só estão contribuindo, lhe devolvendo aquilo que partiu primeiro de você. Entende? A autocondenação, a autoflagelação, a autopunição, porque eu errei, porque eu não cheguei onde estou, porque eu sou um fracasso, porque eu não faço nada certo na minha vida, porque eu fui traída, porque eu não fiz tal coisa, porque eu não escolhi diferente, porque eu não fiz. Esse é o inferno que você vive na Terra. Não há outro maior. Esse é o demônio da sua vida. E ele existe, não é no mundo externo. Não é na ilusão que você conta que as pessoas são más. Não. Por que você vê as pessoas como más? Por que você vê as pessoas como más? Hum? Por que que você vê as pessoas como sem solução? Por que você diz que o mundo não tem solução? Por que esse teu mundo que você vê é tão mau? Será que está realmente no mundo externo? Ou é simplesmente a compatibilidade daquilo que você vibra e daquilo que você pensa? Do inferno que você vive, da dominação do demônio na sua mente. Porque é assim que começa. Você abre uma brecha e ele entra. E a brecha são os seus pensamentos. Não existe o que as pessoas me fizeram. Eu quis compactuar com isso. Eu quis pensar nisso. Eu quis alimentar isso. Eu dei o combustível, eu fui a combustão para a explosão total. Então, nada tem a ver com a maldade do mundo, mas sim com a maldade que começa nos seus pensamentos, naquilo que você sente. E esse é o inferno que você já vive. Então, o inferno não é como muitas pessoas pensam, ah, eu preciso cumprir tudo bonitinho, porque daí quando eu morrer, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Não quero ir para o inferno. O inferno e o céu já são aqui. O inferno e o céu são aqui, na sua existência, neste momento presente que você vive. Aqui está o seu céu e o seu inferno, que é o que você decide diariamente. Semana passada, um amigo meu disse assim para mim, depois que ele já tinha falado pela terceira vez, que nós nos encontramos todos os dias, e ele disse assim para mim: essa semana foi todo santo dia um problema atrás do outro. Tá um inferno, um problema atrás do outro. Eu falei, tá, vamos lá. Qual foi o primeiro problema da semana que aconteceu? Aí ele disse assim para mim: eu esqueci que tinha um cheque para entrar e eu não deixei o dinheiro para pagar o cheque e o cheque entrou e voltou e aí estourou minha conta e agora eu tenho que pagar o cara e não sei o quê.
E eu olhei para ele e disse assim: é sério que por causa desta situação você ficou nesse lugar de autocondenação por ter esquecido? Isso não podia ter acontecido, porque eu não sou o cara que esquece destas coisas, e isso não poderia. Olha que coisa simples que eu estou trazendo para vocês, coisa do dia a dia. Isso não poderia ter acontecido. Eu não poderia ter errado. Eu não podia ter deixado que isso acontecesse, porque isso é uma falha muito grande. E aí ele ficou neste lugar. O que aconteceu posteriormente a isso? Todos os dias teve um monte de problemas. E aí eu falei aquilo para ele e ele silenciou, ele ficou em silêncio. Isso foi na sexta-feira. Na terça ele disse para mim, isso na semana retrasada, daí semana passada, na terça ele disse para mim: quero te agradecer, porque aquele dia você me falou aquilo e eu fiquei pensando. E eu comecei a mudar, que o que já tinha acontecido, eu já tinha resolvido. Por que que eu estava naquele lugar ainda de culpa, de não podia ter deixado isso acontecer? E quando eu soltei aquilo, e quando eu parei com aquilo, e quando eu entendi a mensagem, entenda a mensagem. Que mensagem você precisa? Por que que a sua vida está acontecendo dessa forma? O que é que você ainda não quis entender? O que é que você ainda não entendeu? Nem sempre os problemas da nossa vida está no outro, está no externo, está em questões sistêmicas, está em trauma, está em aquilo que as pessoas me fizeram, mas está naquilo que eu alimento dentro da minha mente. E enquanto eu continuar alimentando isso na minha mente, você não tem solução. Não há solução para você, porque você já vive o inferno na Terra, que é o domínio da sua mente pelo trevoso, que é só isso. A culpa, o remorso, a condenação, esse lugar em que você se coloca todos os dias de nunca ser bom o suficiente, de nunca merecer o suficiente. É, eu mereço isso mesmo. E aí ele me disse: você acredita que pareceu mágica? Tudo mudou dali por diante. Até vendi mais, entrou mais dinheiro e já consegui pagar o bendito cheque. Pois é, a escolha está em suas mãos. Então, o perdão é uma mensagem. É fácil se perdoar? É. É uma decisão. Decida. Decida o que você quer matar em você. Eu ainda não consigo, Kelly. Pelo amor de Deus, então venha de uma vez fazer um tratamento. Venha de uma vez liberar as camadas de dor que você tem. Invista em você. As pessoas querem milagre. Só querem o milagre. Fala para elas pagar R$ 165 por mês no Permitindo-se Prosperar. Ah, não, Kelly. Deixa eu continuar com as coisas que eu recebo no Instagram de graça. Não vai ter resultado, minha gente. É uma decisão. E é uma decisão contínua, consciente, em que você continua sempre neste ambiente que te fortalece. Quando você decide sair do ambiente, dali a pouco as pessoas voltam e dizem: depois que eu saí, tudo virou do avesso. Ambiência, nós vamos falar sobre ambiência na segunda que vem, tá? O ambiente molda, o ambiente estrutura, com que pessoas você quer estar. E aí começam as decisões do seu dia a dia. Então, o perdão é uma decisão, uma decisão. Compreender qual é a mensagem que eu preciso aprender aqui e decidir diante dela. Decidir diante dela. Sair dessa arrogância, sair do inferno mental que muitas vezes você vive. E isso tudo vem com o nome aceitação, no sim absoluto, aquilo que é. Fazendo as mudanças que precisam ser feitas. Não é um sim absoluto de foi assim, acabou, e eu não tenho mais nada para dizer. Então, a grande questão aqui, deixa eu só trazer uma anotação que eu fiz, porque eu fiz várias anotações, eu não usei nenhuma.
Então, o que é o perdão hoje? Está aqui a anotação que eu fiz. O que é o perdão hoje? Eu vou ler para vocês o que eu anotei. É o ato soberano de olhar para o carteiro que lhe trouxe a mensagem e dizer: obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa mensagem. É usar o fogo da dor como combustível para forjar aquilo que você quer. Então, saia da dor como punição. Use-a como combustível para forjar aquilo que você quer fazer diferente. A dor, o sofrimento só existe para uma coisa, para que você mude, para que você se transforme, para que você saia do lugar em que você se colocou. Não foi ninguém mais além de você que se colocou nesse lugar. É permitir que você, que era vulnerável diante de tudo que tinha me acontecido, e possa finalmente morrer em paz para essas histórias. Morra em paz com essas histórias que você criou na sua cabeça. Dê morte a isso. Dê morte. Não é colocar do lado. Eu não queria que tivesse acontecido. Fingir que não aconteceu. Eu preciso me livrar desse sentimento. Não, você não tem que se livrar de nada. Você tem que transmutar, você tem que forjar, você tem que queimar isso. Queima isso. Fala, Espírito Santo de Deus, vem, queima. Queima isso em mim. Transforma. Mas se você não tiver a mente aguçada para isso, você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai esperar que até o Espírito Santo de Deus faça por você o que você ainda não decidiu fazer. Entenderam, minha gente? Perdão, o perdão não é apagar nada. É olhar para o evento mais sombrio da sua vida, não com dor, mas com fria gratidão. Fria gratidão. Que é fria gratidão? É olhar para tudo isso e entender qual é a mensagem aqui que eu preciso aprender a ser grato. Qual é a mensagem aqui? É uma fria gratidão. É sair dessa ilusão de flores e borboletas na sua vida e aí eu fico somente com o que é bom. Não, não fica com o que é bom, porque doeu. Enquanto você não olhar para aquilo que doeu, e friamente ser grato à dor que você sente, nada vai ter de mudança na sua vida. Friamente eu sou grato por essa dor que eu sinto, para que eu possa extrair dela os aprendizados que eu necessito. É assim, é assim que funciona. Então a grande pergunta que eu deixo para vocês hoje, finalizando essa aula, é: você tem a coragem de colher o poder que está trancando na sua maior dor? Você tem coragem de trazer o poder para si novamente, tá? Porque o poder está em você, em olhar para a dor, em olhar para a sua mente, que é um grande terror diário, e extrair a mensagem que você precisa, com fria gratidão. Fria gratidão é: eu sou grato por essa experiência dolorosa de sofrimento, de dor, de tragédia, não sei qual foi a sua, mas friamente eu sou grato por ela. E pode ser que ela não me traga nenhuma mensagem. Quer ver uma mensagem? Fui abusado na infância. Fui abusado na infância. Qual é a mensagem que eu tiro aqui? Qual é a mensagem que eu tiro aqui? Não sei. Então eu fico com aquilo que é. Simplesmente. E dou um sim absoluto àquilo que foi. E sigo a minha vida. E transmuto, queimo tudo isso. Não, mas existem culpados. Não, existem movimentos em nome do sistema. Existem questões espirituais que eu não entendo e que eu venho para poder transmutar o karma. E se eu não tenho mensagem nenhuma, diga gratidão por ter transmutado o karma de alguma existência ou do meu espírito que precisava disso. Eu perdoo e eu libero todos esses acontecimentos e sigo a minha vida em paz ao que você dá morte, para que você fique em paz.
Foi isso. Gratidão. Como foi esta aula para você? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu ia falar sobre tecnologia. Eu preparei uma aula toda bonitinha e foi isso que vem através do canal. Então, acolham isso, peguem a informação, né, e façam o trabalho que é de vocês. Façam o trabalho que é de cada um, tá bom? Um beijo. Eu peço, como energia de troca, que vocês tirem um print, marquem nos stories, me marquem, coloquem uma frase dessa live, chamem as pessoas para estarem aqui toda segunda-feira às 7 horas da manhã, tá bom? Beijos, bom trabalho, boa semana, fiquem com Deus. Beijo.